gostaria de falar aqui durante 20 minutinhos sobre um pouquinho sobre a campanha de missões, depois a gente prega mais 20 minutinhos sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tá ok? Que eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho do trabalho da capelania escolar que nós realizamos, né? Nós estamos trabalhando ali aqui em Foz do Iguaçu. Inicialmente nós começamos a trabalhar num colégio lá do centro, né? Isso aqui são algumas fotos desse colégio. E nosso trabalho, nós fazemos a capelania de uma maneira não convencional. Nós utilizamos o colégio simplesmente como porta de entrada para a casa dos alunos, né? Muitas vezes nós chegamos lá no colégio e dizemos o seguinte: qual que é a necessidade do colégio? Quem que são os alunos que estão dando mais problema? Aqueles alunos que vocês querem levar para o conselho tutelar. Eles pegam e me passam a relação desses alunos. E aí então eu pego esses alunos, o que eu faço? Eu vou para a casa deles. Nós tratamos o aluno na casa dele, porque muitas vezes o problema desse aluno não é o dentro do colégio, mas aquilo que ele está vivendo em casa. Então nós começamos então os pequenos grupos dentro da casa desses alunos. Teve um tempo que nós chegamos a fazer 102 cultos domésticos em casa de 102 famílias diferentes. Saíram de uma casa indo para outra, cultos de 30 a 40 minutos, bem dinâmicos, e Deus ele tem abençoado, né? E nós, por exemplo, essa menina aqui é uma menina que tinha abandonado o colégio. Ela tinha abandonado o colégio. E aí então eu peguei e fui na casa dela e falei assim: por que você abandonou o colégio? E nesse colégio há um grande índice de crianças de 13, 14 anos que deixam o colégio. Aí eu perguntei: por que você abandonou o colégio? Ela falou o seguinte: pastor, eu tenho vergonha de levar as minhas coisas do colégio dentro de uma mochila a minha mochila é uma sacola de mercado. É por isso que você abandonou o colégio? Sim. A gente foi lá, então, minha esposa comprou um material de escola para ela e entregamos para ela. Agora falou assim: agora você pode voltar para a escola. E ela voltou. Então, existe uma grande necessidade. A maioria desses alunos, eles moram ali na favela do cemitério, que é aquela favela ali perto ali da primeira igreja batista. E se você já teve a oportunidade de ir lá, se você não teve, vá lá, ensine o evangelho lá, que é uma grande oportunidade do reino de Deus. Eu estive em Angola, eu e minha esposa, nós fomos para Angola em 2010, ficamos lá um tempo. E o lugar mais parecido que nós vimos de Angola foi ali naquela comunidade cemitério. Ali é uma comunidade muito precária realmente. E aí então as casas são assim, nós entramos, o dia que chove a gente não consegue entrar, porque é muito barro e descida, então não tem como, a nossa tração 4x4 aqui das pernas não está funcionando muito bem. Então a gente não tem como entrar. Então, mas são pessoas que necessitam do evangelho, são pessoas que precisam conhecer o evangelho. Por exemplo, esse menino aqui, ele era ministro de louvor de uma igreja evangélica e ele teve um surto psicológico. E aí, então, no momento que ele mais precisava da igreja, a igreja acabou deixando ele de lado. E aí, então, nós fomos visitar a casa dele e se você ver, tem um buraquinho aqui, uma janelinha. Atrás tem que eles fizeram de madeira, um quarto que eles chamam de cativeiro. Esse menino, quando ele está em crise psicológica, né, ele começa a quebrar tudo dentro de casa. Então o que eles fizeram? Os pais deles fizeram um cativeiro para ele. E ali, ele fica ali trancado, com 3 correntes, e ele come pelo buraquinho, eles passam comida para ele pelo buraco, ele passa o pinico das necessidades fisiológicas que eles fazem lá dentro, e assiste televisão por aqui. Então nós começamos a ir lá. Falar de Jesus para a família, os pais conhecerem um pouco mais sobre o Senhor Jesus. E teve um dia que eu peguei e falei assim: não aguento mais, me dá essa chave aqui, vamos abrir esse cativeiro aqui para esse menino sentar aqui do meu lado. Ele falou assim: pastor, não faça isso que ele vai começar a quebrar tudo. Não, em nome de Jesus, ele vai sentar aqui do meu lado e vai cultuar com a gente. E aí então ele sentou, cultuou com a gente. Eu acho que ele mais sorriu do que cultuou, porque ele estava feliz de estar fora ali daqueles lugares. E aí eu fico pensando muito no meu coração. Imagine quantas pessoas espiritualmente do seu lado estão dentro de um cativeiro, estão trancadas, esperando simplesmente a tua palavra para os libertar. Vocês têm poder do Senhor Jesus, vocês têm o poder que desceu do alto do Senhor Jesus. E esse poder que vocês têm
serve para libertar as pessoas, os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que estão do teu lado, que precisam de ouvir o amor do Senhor Jesus Cristo, e que você tem a chave da libertação daquele cativeiro. Então, que você, hoje, amanhã, você possa utilizar essa autoridade que você tem para libertar essas pessoas, trazer elas aqui, fazê-las aprender a cultuar o Senhor aqui, trabalhar a vida delas. Porque eu tenho certeza, é o seguinte, vocês estão montando um templo lindo, vocês têm que trazer as pessoas para que possam estar aqui juntamente com vocês. Essa não é uma obrigação do missionário, essa não é uma obrigação do pastor, essa não é uma obrigação de todo cristão. Aquilo que Deus fez pela sua vida, faça pelas outras pessoas. E se você lembrar desse menino, olhe por ele. Aqui é um dia que nós fazemos algumas ações dentro do colégio. Eu sempre utilizo as ações dentro do colégio vinculado com os pais. Os pais têm que estar presentes. E aqui é um dia que nós fizemos o Natal igual. Aonde que nós fazemos, nós pegamos, eu chego lá na igreja lá e falo o seguinte, olha, você vai adotar uma criança com 15 reais, você vai adotar uma criança. Lá tem 315 crianças, mais ou menos. E aí, então eu pego aquele dinheiro, nós compramos presente para aquelas crianças, e nós fazemos então um Natal, nós fizemos a apresentação, a gente canta junto, a gente louva a Deus junto, e aí nós pregamos a palavra do Senhor, e no final aquelas crianças ganham presente. Muitas dessas crianças nunca vão ganhar um presente. Aqui ó, é uma ação que nós fazemos assim, né, que nós só utilizamos o colégio para entrar na casa das pessoas. E aí então nós dizemos, olha, no sábado agora eu vou fazer uma ação na casa de fulano de tal, nós vamos contar histórias bíblicas. E eles vão em massa para a casa daquela pessoa no horário que a gente marca. E o engraçado é que os pais também vão. Sabe por quê? Porque eles são sedentos da palavra do Senhor. E ali então nós passamos uma manhã num sábado, pregando o evangelho para eles, ensinando. E o reino de Deus tem crescido cada vez mais, né? Aí a gente leva algumas pessoas lá da igreja e nós pegamos e passamos a manhã ali. Ali nesse dia tinha umas 60, 70 pessoas contando com as crianças e os pais, né? Aqui deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma situação bem bacana. Nós fizemos uma IBF lá na igreja e o pessoal lá do Ministério Infantil pegou e disse o seguinte, pastor, eu falei assim, o que foi? Pastor, é o seguinte, eu quero que você convide as crianças do colégio, da comunidade, para que possam participar aqui da IBF. Aí eu falei assim com eles, vocês têm certeza? Eu disse, sim, pastor, tempo. Mas é o seguinte, vocês têm pessoas para tomar conta disso tudo? Pastor, temos sim. E aqui nós fizemos uma IBF, tinha, se eu não estou enganado, 292 crianças, 240 crianças eram da comunidade do colégio. Não tinha um lugar mais para colocar as crianças, a gente já colocou elas no chão. E aí a gente fica muito feliz quando a gente vê tanto de criança assim, ouvindo a palavra, sendo alimentada, colocando a sementinha no coração dela. Mas só que uma coisa é o seguinte, antes de acontecer essa foto, teve que acontecer essa. A comunidade, ela é cortada pelo rio chamado Rio Iguaçu. Você é de Foz do Iguaçu, você sabe que o Rio Iguaçu é um rio que é o Rio das Cataratas, que passa debaixo da comunidade. E aí então, nós tínhamos que ir na casa dessas crianças para evangelizar, para ensinar o evangelho para aquelas crianças. E aí então nós pegamos e dissemos o seguinte, quando eu cheguei na frente ali da ponte, aí eu falei o seguinte com a pessoa que estava me ajudando, como que a gente vai fazer agora para a gente ir para o outro lado da ponte? Aí eles falaram o seguinte, pastor, olha essa ponte aí. Aí eu olhei a ponte não era muito confiável. Eu falei o seguinte, essa ponte aqui é confiável? Pastor, fica tranquilo, essa ponte só caiu 2 vezes. Essa ponte aqui é confiável, só caiu 2 vezes. Aí eu vi um cabo de aço de uma ponta a outra. Eu falei o seguinte, por que esse cabo de aço aqui, meu filho? Eu falei assim, pastor, é o seguinte, que se a gente estiver andando e a ponte cair, o Senhor segura no cabo de aço, tranquilo. Eu olhei para o cabo de aço e vi que o cabo de aço não era muito confiável. Eu falei assim, e se o cabo de aço arrebentar? Pastor, a gente não pensou nisso ainda não. Então, em outras palavras, eu passo pela ponte. Se a ponte cair, eu seguro o cabo de aço. Se o cabo de aço arrebentar, eu tenho que falar assim, Senhor, me ajuda que eu possa andar sobre as águas, porque agora é só um milagre.
Mas só que do outro lado, existem pessoas que precisam de ouvir o amor do Senhor Jesus. Existem pessoas que precisam de conhecer o amor do Senhor Jesus. E a ponte para a vida daquelas pessoas, sabe como que chama? Você. Você é a ponte aonde que você vai ensinar o Evangelho para aquela pessoa então possa conhecer o amor do Senhor Jesus. É você. E aí a gente, às vezes, a gente vive tanto nessa terra, na correria dessa terra, nós vivemos tanto na nossa correria do dia a dia, que 24 horas é pouco por todas as obrigações que nós temos. Mas sabe o seguinte, por isso que o apóstolo Paulo falou em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, pensai nas coisas lá do alto, e não somente aqui dessa terra. A única coisa que nós vamos apresentar diante de Deus são as coisas eternas. E eu corro muito, mas em um dia, às vezes a gente tem que parar e falar assim, por que eu estou correndo tanto e priorizando aquilo que não é eterno? Existem crianças, existem adolescentes, existem jovens, existem adultos, existem mulheres que estão a passos largos para o inferno todos os dias dos nossos lados. E muitas vezes nós deixamos de ser essa ponte para o reino de Deus. Então eu quero estimular você, a terceira igreja batista em Foz do Iguaçu, para que você possa ser essa ponte para o reino de Deus possa vir a ser expandido. Para que ano que vem, quando eu te ver, nós vamos fazer a campanha de novo do ano que vem, se todos nós nos comprometemos diante de Deus nessa noite, dizendo o seguinte, eu vou me comprometer e que eu vou ganhar uma pessoa para Jesus em 12 meses. É muita coisa? Eu estou pedindo muita coisa? Uma pessoa, se você comprometer, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus em 12 meses. Eu vou ganhar uma pessoa. Eu vou falar do Evangelho, eu vou investir na vida daquela pessoa, eu vou orar, eu vou ouvir muito não, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar amando aquela pessoa. Porque se Deus ganhou a minha vida, eu sendo quem eu era, eu vou dizer para você, Deus ele pode alcançar qualquer pessoa nessa terra. Amém. Se Deus alcançou você, quem você era, Deus pode alcançar qualquer pessoa nessa terra. Então eu quero que você coloque esse desafio no seu coração. Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus até o ano que vem. Para que em agosto do ano que vem, se cada um se comprometer em ganhar uma pessoa para Cristo, estimular, orar, buscar, caminhar junto, discipular, levar para os seus pequenos grupos, trazer para o sermão da graça, trazer para ouvir Filipenses, para servir ao Senhor, eu digo para você, daqui a um ano, no nosso culto de encerramento de campanha de missões estaduais, nós teremos o dobro de pessoas. Amém. Daqui a 2 anos, nós teremos 3 vezes mais pessoas. Daqui a 4 anos, nós teremos 4 vezes mais pessoas. E você sabe o que mais? Quando você está trabalhando para o reino de Deus, alcançando pessoas, muitas vezes das suas tristezas que você tem dentro de casa, Deus vai curando as suas tristezas. Amém. Deus vai salvando a sua família. Deus vai libertando a sua casa. Sabe por quê? Porque você começou a pensar nas coisas do alto do que nessas coisas dessa terra. Então coloque isso no seu coração. Em 1 ano eu vou ganhar uma pessoa para Jesus e vou estimular essa pessoa ao reino de Deus. E aí nós fazemos, nós também agora nós montamos, tem 4 meses, uma escolinha de futebol para as crianças da escola. Agora nós vamos montar uma escolinha de vôlei e uma escolinha de basquete, também para aquelas crianças das escolas a qual nós temos atendido. E Deus tem abençoado. Isso aqui foi uma situação bem bacana que aconteceu de um outro colégio que nós estamos trabalhando também lá no Porto Meira, que nós fizemos uma ação evangelística lá. E nós levamos lá 1.150 pessoas naquele dia. 800 pessoas não evangélicas naquele dia. 800 pessoas não evangélicas. Foi uma coisa linda, uma coisa do reino de Deus. Nós pregamos o evangelho para aquelas pessoas. E ali naquele dia teve 56 pessoas que se decidiram pelo reino de Deus. Tirando fora as crianças. 56 pessoas se decidiram ao reino de Deus.
Porque eu que estava pregando, se fosse o pastor Elias estivesse pregando, ia ser umas 500 pessoas, mas 56 para mim já está ótimo já. E aí agora, nós passamos essas fichas com o pastor Cláudio, que era o pastor lá de Porto Meira, e agora nós temos trabalhado com ele, juntamente a evangelização, discipulado com essas pessoas. Então, ore pelo trabalho que Deus tem feito. E essa aqui é minha esposa, minha filha que se chama Linda, e meu filho que se chama Augusto. E a minha esposa se chama Ariadne. E eu agradeço muito a Deus pela vida dessa igreja, por tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. E ano que vem também, nós temos a carreta missionária, que está sendo montada, né, para que possa atender as nossas igrejas ao trabalho de evangelização. E o pessoal da convenção é tão maluco que me colocou como responsável dessa carreta. Eles são malucos mesmo. E agora então a gente vai pegar aquela carreta, a gente vai marcar um final de semana, né, pastor? Para que a gente possa colocar essa carreta aqui. E aí você começar a chamar os seus amigos, chamar as pessoas da sua redondeza, para que ela possa estar vindo aqui para receber um atendimento médico, um atendimento psicológico, um atendimento fisioterapêutico. E aí então essa pessoa vai vir para cá por causa desse atendimento. Mas eu sempre digo o seguinte: a carreta, ela é simplesmente a rede que vai atrair os peixes, mas quem que tem que pescar somos nós. Nós que temos que pescar. Imagine só eu pedi para eles colocarem altos-falantes na carreta, para que a gente possa estar passando na redondeza, começando fazendo um anúncio da igreja, dizendo o seguinte: na terceira igreja batista vai estar lá, Gavião 137, Gavião 37, vem aqui para ter um atendimento, tá? E eles vão baixar um palco, para que o pessoal possa estar louvando, agradecendo ao Senhor, para o pastor Elias possa estar pregando, e a gente vamos anotar o nome daquelas pessoas, vamos anotar de onde que aquelas pessoas são, vamos anotar as necessidades daquelas pessoas, para que aí então, vocês como igreja, possam se comprometer com aquela família e dizer o seguinte: não, eu vou investir naquela família. E aí quando vocês forem, vocês vão evangelizar aquela família, vocês vão se entregar ao reino de Deus para aquela família. Eu tenho certeza que não só essa igreja, mas todas as igrejas que essa carreta for, com certeza vai abençoar muito o reino de Deus no local. Então, ore pela carreta missionária, ore pelo carreta, parece que vai mudar o nome, que vai ser carreta da esperança, alguma coisa assim, mas ore pelo trabalho. E eu gostaria de desafiar vocês a um projeto que Deus colocou no meu coração, que é, eu tenho umas fichas aqui. E nessas fichas eu tenho buscado levantar 100 pessoas que possam orar durante 15 minutos durante a sua semana. Você fala o seguinte: não, eu quero ser um intercessor pelo trabalho missionário no Paraná. Eu quero me comprometer em oração. E eu digo para você o seguinte: a oração tem poder. A oração é real. Ela pode fazer muitas coisas. Então, se você quer se comprometer e dizer o seguinte: durante a minha semana, eu vou separar 15 minutos para estar orando pelo trabalho missionário, para estar orando pelo trabalho missionário da minha igreja. Então você pega esse papel, preenche e me entrega no final, dizendo o seguinte: eu vou ser um intercessor em oração. Eu vou me comprometer 15 minutos da minha semana para que possa estar orando. E gente, vamos ser verdadeiros. Se eu pegar o celular de todo mundo aqui, com certeza você fica mais do que 15 minutos por semana no Instagram. Estou mentindo ou estou falando a verdade? No Instagram, Facebook ou qualquer outro vídeo. A gente gasta muito mais tempo numa televisão do que esses 15 minutos de oração. Aí você vai deixar esses 15 minutinhos, vai tirar 5 minutinhos do seu Instagram, que você fica durante a semana, vai tirar 5 minutinhos do seu jogo de futebol que você assiste durante a semana, você vai tirar esses 5 minutinhos e vai falar o seguinte: agora eu tenho 15 minutos que eu vou orar para interceder pelo trabalho missionário do Paraná e do Brasil e também, principalmente, da minha igreja local. Se você quer se comprometer com isso, é só pegar uma ficha comigo. E também aqui
Se você quer, fala assim, pastor, eu quero ajudar financeiramente, eu quero ajudar R$10 por mês, quero ajudar com R$15 por mês, é só você pegar essa ficha também, fazer a mesma coisa e me entregar. Mas eu digo para você, o que vai mudar a realidade das nossas igrejas, das nossas vidas, aqui no projeto missionário, eu tenho certeza absoluta que é oração. Então, se você quiser fazer parte desses 100 pessoas que estão orando semanalmente, durante 15 minutos, é só falar comigo que a gente tem esse material para entregar para vocês, tá bom? E tem também um novo projeto que é MBS, né, que é o Missionário Batista na Sociedade. Olha, pastor, eu sou um mecânico e quero ser um missionário batista na sociedade. Como que eu faço? Através da minha profissão, ser um missionário. Você vai sentir primeiro no coração, a qual todos nós temos que ser missionários aonde nós estamos. Esse é o chamado bíblico. Você vai falar com o teu pastor vai fazer uma carta de recomendação para a convenção. E aí então, depois dessa carta de recomendação, a FABAPAR vai te dar um link aonde que você vai ver palestras e vai fazer um curso básico teológico, um curso médio, um curso avançado, totalmente gratuito, para que você possa ser um missionário batista na sociedade. Ou seja, eles vão preparar você totalmente gratuito, totalmente online, para te dar ferramentas como que você possa ser um missionário no seu local de trabalho. Simplesmente você ter a carta de recomendação do seu pastor e que tudo vai ser liberado para que você possa fazer essa parte aonde que você está. Por onde eu for, eu possa ser um missionário do reino de Deus. Amém? Podemos ler um pouco da palavra do Senhor depois desse breve resumo de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aonde que é feita a base da campanha de missões desse ano, está sobre esse texto. Pedro 2,9, que diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Te agradecemos e te louvamos porque nós sabemos que o Senhor Deus está nesse lugar. E esse, Senhor Deus, é um momento que é o seu momento. Não é o meu momento, não é o momento de ninguém. Então eu dou um passo atrás, Senhor Deus, e peço ao Senhor te tomar à frente. E que esse momento, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa mover os nossos corações. E que o Senhor Deus possa nos ensinar através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante e muito amplo. Eu não vou conseguir pregar tudo desse texto nessa noite. Mas só que uma das coisas que eu mais me exalto nesse texto é quando Deus, através da Tua palavra, através da vida de Pedro, está dizendo quem nós somos. Quem eu era antes de conhecer a Cristo? Eu era um mentiroso, eu era um ladrão, eu era uma pessoa que enganava. E agora então, depois que eu conheci a Cristo, eu me tornei uma outra pessoa, me tornei uma raça eleita, um sacerdócio real, tornei uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Agora então, o adjetivo que está sobre a minha vida foi totalmente modificado. E toda vez que o adjetivo está vinculado ao verbo, há uma modificação no verbo. E esse adjetivo que se chama Cristo na minha vida, que entrou na minha vida, modificou o meu verbo, modificou o meu ser, modificou quem eu era. E modificou você também. Eu lembro uma história de um rapaz, que o apelido dele era Cara Azeda. O cara, ele só vivia com a cara azeda. Todo mundo chamava ele de Cara Azeda, ninguém sabia o nome dele.
Um dia, o pessoal do bar, onde que ele ficava, vivia bêbado, batia nos filhos, batia na esposa, não sustentava a família, porque vivia dentro de um boteco. Ele um dia assim recebeu um desafio dizendo o seguinte: Carazeda, vem aqui, Carazeda, vem aqui. Eu falei assim: o que foi? Carazeda, eu vou te dar 2 caixinhas de cerveja. Se você for lá na igreja dos crentes e tacar areia sobre aquele negócio que eles ficam tocando, que na época era o órgão. 2 caixas de cerveja, o Carazeda falou assim: então eu vou então. Então o Carazeda foi. Quando chegou lá o Carazeda, ele ficou perto da janela da igreja, só esperando o momento certo de chegar lá e tacar a areia dentro do órgão da igreja. Então ele estava lá e o pastor então começou a abrir os louvores. E aqueles louvores começaram a tocar no coração daquele homem. Então o pastor pregou, que é o pastor Sócrates, que é muito conhecido. E aí então, quando ele pregou, fez o apelo, quem que estava lá na frente recebendo a Jesus? O Carazeda. Aí o Carazeda então modificou. O Carazeda, antigamente, ele vivia no bar. Parou de viver no bar, começou a viver dentro da igreja. O Carazeda começou a sustentar os filhos, a dar uma estrutura familiar para a esposa. O Carazeda parou de bater na esposa. O Carazeda parou de ser uma Carazeda. E um dia então, quando ele estava indo para a igreja, perto da praça, estavam seus amigos de bar. E os amigos falaram o seguinte: Alberto, vem aqui. E ele veio e falou o seguinte, que o nome do Carazeda é Alberto. Alberto, o que você ganhou de indo para essa igreja dos crentes? Você não ficou rico? Você continua do mesmo jeito? O que você ganhou indo nessas igrejas de crente? Ele pegou e disse o seguinte: olha só, eu não posso ter ganhado nada, mas eu ganhei um nome. Porque antigamente todo mundo me conhecia como Carazeda, mas hoje vocês me chamam de Alberto. Amém. Era isso que aconteceu conosco. O nosso adjetivo era ladrão, mentiroso, enganador, roubador. Agora nós não somos mais isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Deus modificou o nosso adjetivo, quem nós somos. Deus modificou o nosso ser, quem nós somos. E o engraçado de tudo, que ele fala sacerdócio real. O sacerdote era aquelas pessoas que intercedia pelo povo diante de Deus, diferente do profeta. O profeta recebia de Deus e falava com o povo. O sacerdote, ele recebia as orações do povo para falar com Deus. Mas só que a Bíblia fala que nós somos sacerdotes real. Ou seja, nós somos sacerdotes, representantes de Deus no meio do povo. Agora nós representamos Deus no meio do povo. Quando as pessoas têm que olhar para a minha vida, eles não têm que ver o prainha. Eles têm que ver Cristo através de mim. Quando as pessoas têm que ver o pastor Elias, eles não têm que ver o pastor Elias, eles têm que ver Cristo através do pastor Elias. Agora nós somos representantes de Deus no meio do povo. E eles têm que ver Cristo através das nossas vidas. Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Atos capítulo 11. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ou seja, aqueles discípulos de Jesus era tão parecido com Cristo, era tão parecido com Jesus, que eles falaram o seguinte: olha, o seu nome agora não é Pedro, o teu nome não é Mateus, o teu nome não é Bartolomeu, não. Vocês são cristãos. Ou seja, vocês são pequenos cristos. Deus nos chamou para que nós possamos ser pequenos cristos aonde que nós estivermos. Deus nos chamou para que nós possamos ser representantes de Cristo aonde que nós estivermos, para que a luz de Cristo possa expandir naquele local, para que outras pessoas possam dizer o seguinte: eu também quero ser dessa luz. É isso que é ser sacerdote real. Representar Cristo aonde que nós estivermos. E aí então, ele diz a nossa missão.
A Bíblia fala que Deus transformou o nosso ser, transformou o nosso adjetivo, para que então nós temos uma missão. E o texto já fala a missão que Deus nos deu, que diz o seguinte: a fim, ou seja, missão dada, eu fiz tudo isso em você, a fim de que proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus transformou as nossas vidas, não é simplesmente para que nós possamos ficar sentados no nosso sofá esperando a volta de Cristo. Não! Deus transformou as nossas vidas para que nós possamos fazer outras pessoas também, mesmo cidadãos desse mesmo céu que nós vamos. Deus nos chamou, Deus nos transformou para que nós possamos ser testemunhas deles por onde que nós formos. E as pessoas às vezes muito me falam: pastor, como que eu faço para pregar o Evangelho? Como que eu faço para pregar o Evangelho? Eu tenho que fazer um grande curso teológico, eu tenho que fazer grandes coisas, Eu falo assim: não. O Evangelho é muito simples. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz o seguinte: sedes minhas testemunhas. Mas só que testemunha, ele não fala da experiência do outro. Testemunha não é chamado para testemunhar no tribunal sobre a experiência do outro, para falar o que o outro viu. Mas testemunha fala daquilo que ele viu, daquilo que ele sentiu e daquilo que os seus olhos conseguiram enxergar. Testemunha é aquilo que ele sentiu, a qual o cientista pode muitas vezes questionar alguns textos da Bíblia. As pessoas lá de fora, elas podem questionar alguns textos da Bíblia por falta de conhecimento, mas eles nunca podem questionar o teu testemunho. Sabe por quê? Porque é a sua experiência. É aquilo que você sentiu, aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso que o demônio, aquele demoniado de Gargareno, quando ele foi liberto pelo Senhor, depois de viver anos e anos aprisionado no cemitério, aquele rapaz, depois que foi liberto, o que ele disse? Senhor, deixa eu te seguir. O que Jesus disse para ele? Não, vai e conta para os seus aquilo que eu fiz na sua vida. Isso é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é você contar para as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que você tem contato com elas, aquilo que Cristo fez na sua vida. Se você é um porteiro, e eu chegar lá na frente da tua portaria, bater palma e dizer o seguinte: fulano de tal, deixa eu entrar dentro do condomínio que eu quero pregar o Evangelho. Você pode fazer isso? Não pode. Você não pode deixar eu entrar dentro do condomínio. Então eu não tenho acesso muitas vezes àquelas pessoas que moram naquele prédio. Mas sabe o seguinte? Todo mundo conhece o seu nome, todo mundo conhece você. E você então pode ser um Cristo aonde que você está. Você tem acesso às pessoas que eu não vou ter. Você vai ter acesso às pessoas que o pastor Elias não vai ter. Sabe por que Deus te colocou naquele lugar? Naquela profissão? Sabe por que Deus te deu aquela vocação? Porque Ele sabia das pessoas que você ia se relacionar no seu dia a dia, para que você então possa alcançar essas pessoas para o reino de Deus. Não se engane em uma coisa: Deus não precisa do teu trabalho para sustentar a sua casa. Deus não precisa. Ele é dono do ouro e da prata. Muitas vezes eu não tinha nada o que comer dentro da minha casa, eu não tinha trabalho nenhum para fazer. Mas sabe o que acontecia? Deus continuava me sustentando. Vi uma cesta básica de um lugar onde eu não sabia de vir. Entrava dinheiro na minha conta que eu não sabia que vinha. Eu lembro uma vez, quando eu cheguei aqui em Foz, quando eu estava na pindaíba da pindaíba. E aí o mercado Mufato fez uma promoção dizendo o seguinte: que quem comprasse R$10 ganhava um ticket para concorrer a uma cesta básica do mês ali naquela casa. Cesta básica do mês. E aí eu tinha só R$10, comprei um biscoito eu para minha esposa. A gente não tinha filhos na época, só eu para minha esposa, para a gente comer e morrer. Igual aquela viúva, vou comer e morrer. Não tinha nada.
E aí a gente ganhou aquele bilhetinho, que o sorteio ia ser na próxima semana. E a gente pegou então um bilhetinho, colocamos o nosso nome, colocamos na urna. Você não sabe o que aconteceu. Me ligaram dizendo: oi, tudo bem? É o Felipe Prainha, assim sou eu. Olha só, você ganhou o mês grátis de compras aqui no Mufato. Eu disse: ganhei, glória a Deus por isso, então eu vou lá. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu era o segundo da fila para ser atendido. Existia uma mulher na frente lá que ela tinha uns 200 carnezinhos que ela ganhou para concorrer àquela cesta. E ela estava gritando com o gerente: isso aqui é uma coisa falsa, isso aqui é uma coisa ordinária, vocês são bandidos, ninguém ganhou essa cesta, isso é mentira, essas compras durante o mês todo, isso é mentira. O negócio começou a bracejar e eu estava ali atrás, caladinho, só esperando a minha vez. E ele falou o seguinte: olha, você quiser que eu chame o gerente, administrador, para conversar com você, para te mostrar como que foi o sorteio, etc. Eu falei assim: quero sim, porque eu só saio aqui com essas compras ou com a polícia. Beleza, bracejando. Aí eu falei assim: deixa eu só atender o rapaz que está atrás de você, que depois, aí eu já chamo o gerente, pode ser? Ela falou assim: pode ser. Ele virou para mim e falou assim: que absurdo, né, moço? Essas malcatuas que tem aqui nesse Mufato. Aí eu peguei e falei assim: então o que o senhor quer? Não, aqui me ligaram, dizendo que eu ganhei a cesta aqui do mês de compra e eu queria saber como que eu faço para retirar. E a mulher pegou, abriu o olhão assim. Aí o cara falou o seguinte: você ainda quer que eu chame o gerente? Eu disse: não quero nada não, foi embora. O que acontece? Deus, ele não precisa do teu trabalho para te sustentar, porque ele é o dono do ouro e da prata. Se ele sabe que você está buscando trabalhar, se você está se dedicando, Deus, o seu trabalho é simplesmente um canal que ele manda o recurso, porque Deus não ajuda vagabundo. É só um canal que ele usa para te dar o recurso. Mas o seu trabalho, em primeira mão da sua vida, é feito para que você possa se relacionar com as pessoas, para que o reino de Deus possa crescer onde você está. É isso que serve. E outras coisas, sabe o que vai acontecer? E as demais coisas o Senhor vai acrescentando na sua vida. Então eu quero te desafiar, que você possa usar o seu trabalho para a pregação do Evangelho. Vocês têm uma igreja séria. Vocês têm uma igreja balizada na palavra de Deus. Vocês têm uma igreja que serve ao Senhor e que zela pela palavra do Senhor Jesus. Ganhe as pessoas e tragam para cá. Ganhe as pessoas e cresça o reino de Deus. Ganhe as pessoas e vamos fazer de Foz do Iguaçu a cidade mais bíblica e evangelizada do Paraná. Isso não depende só de mim, do pastor Elias, do pastor Rafael, do pastor Júlio, do pastor Felipe, de outros pastores que são dessa região. Isso aqui depende de todos nós, sabe por quê? Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação e todos nós somos conhecedores da palavra do Senhor Jesus. E que essa palavra, que não entre no seu ouvido, que você esqueça daqui a meia hora, daqui a uma hora, não, mas que arda no seu peito, para que o reino de Deus possa ser desenvolvido aqui nessa localidade todos os dias. E até a volta de Cristo. Então, seja pregador do Evangelho. Seja testemunha. E testemunha não é por mal e não é nem por acaso que a palavra testemunha vem do grego que significa mártires ou martírios. Pessoas que conheceram uma verdade tão forte, que testemunharam uma verdade tão forte, que estão a ponto de dar a sua vida para aquilo que eles viram e que eles sentiram. Sede mártires, sede testemunhas, a ponto de, se necessário, dê a sua vida
em prol daquilo que você viu, ouviu e sentiu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer, pastor Elias, pela confiança, pela amizade e pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe.